Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei quando que você vai efetivamente nos ver e nos dar o prazer da audiência, mas eu falo boa tarde porque nós estamos gravando à tarde. Estamos gravando numa terça-feira e o programa Livros em Revista, que é apresentado por mim, Ralph Peter, na BCC Television, vai ao ar toda quarta-feira, 19 horas, esperando sempre o convívio de vocês. Eu quero, antes de passar para o nosso convidado primaz, José Rui Gandra, fazer os agradecimentos de praxe, porque sem esse pessoal maravilhoso da área técnica, nós não estaríamos aí permeando as tuas máquinas midiáticas que propiciam a nossa presença. Eu quero agradecer a Betânia, Luciana, Márcio, também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, sediado em Lisboa, nos insere no universo lusófono. Maria Estela Guedes, agradeço sobremaneira a tua cordial atenção e principalmente confiança que esperamos não perdê-la. Principalmente porque a tua audiência é muito grande e principalmente muito gabaritada, que é o que nós vimos procurando nesses 10 prazerosos anos de programa Livros em Revista. Ao meu lado direito, José Rui Gandra, Rui com Y, um jornalista calabrês. Nada é perfeito, né? Eu posso brincar com ele, porque meus pais também são calabreses. Foi coincidência. Jornalista com passagem nos principais veículos de comunicação do país, motivado por um desagradável acontecimento fortuito familiar, que naturalmente ele vai discorrer, criou uma palestra para pais responsáveis, avós também e tudo mais. É autor do livro Coração de Pai, Histórias sobre a Arte de Criar Filhos. E hoje, em função do sucesso do livro, que é um livro muito sensível, dotado de uma paixão muito grande, mas, acima de tudo, de uma demonstração do quão podemos superar os nossos obstáculos e agruras do dia a dia, teve um sucesso estrondoso. Sucesso esse que propicia, que motivou justamente a palestra para todas as pessoas que desejam, que se envolvem com esse problema ou que... A verdade é a seguinte, a única certeza que nós temos na vida é a inexorabilidade da morte. Temos que lidar com ela, infelizmente ou felizmente, não sei. Ela aparece, às vezes repentinamente e às vezes de uma maneira paulatina, nos avisando, vai acontecer, vai acontecer. E o livro trata deste assunto e, como disse, enfatizo, com muita sensibilidade, com muito carinho, com muita reminiscência, mas tocado não para você chorar, acaba chorando no final das contas. Todavia, o mote do livro, o mote da palestra é justamente a superação. Como superar, como entender, em suma. É isso, né, doutor José Rui Gandra? Muito bem, boa definição, Ralph. É isso mesmo, né? Corretíssimo. Quando eu li o teu... Bom, é a segunda vez que o Zé vem aqui ao programa, que, aliás, eu agradeço muitíssimo mesmo. A gratidão é toda minha, Não meu tem nada que querido. agradecer, você está brilhantando o espaço, creia-me. A primeira vez que você foi ao programa, e como diabo eu leio o livro do convidado, realmente é muito tocante, muito tocante. Agora, você, na realidade, já é o segundo livro que você lança. Na verdade, Ralph, agradeço a presença de todos, a atenção dos telespectadores. Na verdade, é um livro que se transformou em outro. Explico. Por favor, apanhe-lo. Essa é a primeira edição. Coração, o azulzinho, não é, O azulzinho é a a primeira pilulinha, edição. não é a pilulinha, é azulzinho. Eu escrevi esse livro, Ralph, resolvi lançá-lo por uma questão que me atormentava. Eu tinha 2 filhos de 2 casamentos diferentes, muito diferentes. Um eu tive muito jovem, outro já quase maduro. E me apavorava à época, eu tinha verdadeira paranoia
de que esses meninos, pela diferença de idade de 13 anos e pelo gênio todo diverso, não dessem liga como irmãos, que quando fossem mais velhos ligassem uma vez por ano para desejar o feliz aniversário ou feliz Natal, mas não tivesse aquela vivência fraterna que nós estamos acostumados, principalmente como calabreses. Aquele. Todo domingo, aquela coisa toda. Então o livro foi lançado com extremo sucesso, não só de público, como dos seus principais protagonistas. Meu menino mais novo acabou se aproximando terrivelmente do mais velho, o mais velho se casou e ele foi o padrinho de casamento. Olha só. Essa é a parte feliz. Então, esse é a edição feliz do livro. Acontece que, 5 meses após o lançamento do livro, 5.000 exemplares vendidos da primeira edição. 5.000 exemplares? Isso é um recorde absoluto. Já está em 25.000 hoje. O meu filho mais velho faleceu aos 28 anos de idade, subitamente e de uma maneira devastadora. Então eu passei a viver uma grande dúvida. Meu editor me procurava e dizia: o que você quer fazer? Você quer recolher o livro? Você quer deixar como está? Você quer mudar? Eu pensei uns dias até que encontrei como trabalhei um tempo no Fantástico, encontrei o Drauzio Varela, com quem mantinha uma amizade, mantenho, e apresentei a questão para ele: escrevo, não escrevo, sobre a perda do meu filho. E ele disse: escreva, grave, grite, faça o que você quiser. Emoções incubadas são doenças a caminho. Então eu praticamente reescrevi o livro inteiro e o relancei. Só que agora já um livro mais triste, um livro que terminava com o nascimento do netinho, hoje termina com a perda de um filho e com o significado que esse netinho deu para a minha vida após a perda do meu filho. É como se fosse uma renovação. Eu diria que salvou minha vida. E o meu filho está ali, nele, como eu estava no meu filho e como o pai dele está nele também. Então, durante o tempo em que eu estava com a Azulzinho, vamos dizer, com o coração de pai feliz, eu dava palestras sobre a arte de criar filhos, inspirar equipes, tudo, né? Com a perda dele, e com o período de luto e todo o seu revertério que a gente acaba enfrentando, né? Eu acabei reformulando essas palestras. Fui trabalhando sobre globalização, sobre laços familiares, outros temas, até que eu percebi que o meu ciclo de luto estava cumprido. Havia sido cumprido. E aí fiz o contrário. Ao invés de ter escrito um livro e depois produzido uma palestra, eu produzi uma nova palestra que se chama A Reinvenção Pessoal. Inversão? A reinvenção. A reinvenção. Reinvenção pessoal. Que é uma palestra dedicada a propagar o otimismo diante das adversidades da vida. Tem coisas que são da condição humana. Não adianta se lutar contra elas. A perda de um ente querido é uma delas. Eu não sou ninguém para me julgar uma exceção num caso como esse. Pode acontecer com qualquer um, acontece com várias pessoas e calhou de acontecer comigo. Foi um período muito duro, mas também de enorme aprendizado emocional, em que eu me reconstruí por completo emocionalmente. Então, agora eu apresento essa palestra, Reinvenção Pessoal, cujo livro já estou escrevendo, inverteu a ordem. Em vez de escrever o livro e criar uma palestra, eu criei uma palestra e agora estou escrevendo um livro. E a palestra, afinal, mais ou menos você já falou, mas qual é o público que você visualiza? Qual é o público que você foca? A Reinvenção Pessoal hoje ela é dirigida, o subtítulo dela é Estratégias para você encarar e superar os momentos difíceis
delicados e dolorosos de sua vida e carreira. Então, o que eu parto, Ralph, é do princípio de que hoje as pessoas, a gente está enfrentando uma transição pós-globalização e pós-era digital muito forte, agravada por essa recessão que o Brasil vive. As pessoas hoje estão muito perdidas do ponto de vista pessoal, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista da carreira. Então eu procuro mostrar a elas hoje como encarar esse novo mundo, que muita gente ainda não sabe, em que as transições são absolutamente permanentes e incessantes e pede de você reações como se fosse apagar e acender uma luz. Antes as transições eram vagarosas, tinham o seu tempo. Hoje não. Da noite para o dia, o Uber pode acabar com os táxis. A Netflix acaba com uma blockbuster. Tá? Acabou, né? Acabou. Então você tem diversos setores isso. E na carreira não é diferente. Hoje as empresas pedem um novo perfil do colaborador. Qual é esse novo perfil? Esse novo perfil é um cara, eu diria, mais polivalente, tá? Flexível, talvez. Ele é concentrado num determinado campo, mas conhece razoavelmente os outros setores da periferia empresa. tem que estar alerta. É uma pessoa engajada, o engajamento é tudo que se pede hoje na empresa, ele entende a empresa e ele lida com a empresa, mesmo sendo um funcionário, como se ela fosse seu cliente. Ele é proativo, ele procura soluções. Então são pessoas que estão muito mais em busca de missões do que interessadas com cargos. E os cargos vão, com o tempo, se acabar. Hoje as empresas são muito mais movidas a missões. Eu costumo sempre dizer, querem um grande exemplo? Olhem para o cinema, que 50 anos atrás, 40 anos atrás, 6 estúdios dominavam Hollywood. E eram empregados desses estúdios, desde os principais diretores, os grandes astros, estrelas, o diretor de fotografia, o roteirista, o coreógrafo, o cenógrafo, o carpinteiro, o contra-regra, o motorista. Com o tempo, os diretores foram se desligando das empresas, os atores e atrizes foram se ligando nas suas agências, não mantinham mais uma relação de empregabilidade com os estúdios, e toda a cadeia produtiva se fragmentou, se pulverizou. Então hoje, se você quer fazer um filme, você levanta um dinheiro no banco, compra uma franquia, vamos dizer, do Velozes e Furiosos, vou fazer o Velozes e Furiosos 9. Ah, mas vou contratar aquele diretor de Nova York, vou contratar aquele roteirista de Denver, aquele inglês diretor de fotografia fantástico, vou convidar um ator australiano que está brotando. Então está tudo se articulando conforme uma missão, que é o filme. E as coisas nas empresas caminham cada vez mais para isso. Precisamos avançar ou rever nossas práticas de relacionamento com o cliente. Então ali se junta uma equipe transitória, se faz quase que um job transitório, mas de resultados permanentes na empresa, e se dissolve. Ou ficam alguns remanescentes para conduzir o projeto. Na maioria das vezes acontece isso. Então não há nada mais indicado para quem está lá dentro do que conhecer a empresa, conhecer o que a empresa busca e procurar também oferecer soluções de modo proativo para essas questões que a organização vive. Isso envolve 2 pontos. Primeiro, o ponto de cultura. Você tem que ser... É uma cultura generalizada. E segundo, que aí eu vejo o reverso da medalha. Se você cria, se a empresa tem por cultura criar jobs, ou seja, vou fazer uma tarefa, pessoal, junta aqui tudo. Ninguém é empregado aqui, mas neste job está todo mundo junto e tal. Qual é
o amor que eu vou dedicar a essa empresa, uma vez que eu sei que eu estou aqui hoje, amanhã eu não estou mais, vou estar na outra. Eu sou um assessor. Não significa que você está na outra, não. Você tem núcleos, as empresas vão se manter com núcleos de administração. Mas você falou que a empregabilidade não mais existe. enxutas. Mas a empregabilidade não existe. O cargo está deixando de ser importante. Tá? Você é cada vez mais polivalente nas empresas. Empresas hoje começam a adotar estágios de profissionais em outras áreas, para que possa conhecer um mês do ano. Para virar um coringa? Um coringa. Coringa corporativo. É como eu costumo chamar esse cara que está capacitado. Todo mundo é um coringa. Exatamente. Ninguém é insubstituível e todo mundo é um coringa. Ninguém nunca foi substituível. Né? Eu sempre achei isso. Né? E todos tentam ser um coringa. Aquela coisa de falar, você tem que ser proativo. Se você olha e fala, eu chego aqui embaixo no prédio, tem uma fila de 10 pessoas ali esperando para autorização para subir. Pô, eu olho aquilo e falo, por que não automatiza? Um exemplo bem velho. Tá certo. Aí, o que você faz? Se você é encarregado da área, você automatiza e resolve. Se você não é, você assa o seu pãozinho. Você age e assa o seu pãozinho. Se o teu pão ficar ruim, Ralph, você vai pegar os pedacinhos e vai dar para os passarinhos na janela. Agora, se o seu pão ficar bom, o cheiro certamente vai subir para a diretoria e vão te chamar para discutir esse projeto. Para comer um pedacinho dele. Para comer um pedacinho. Já vão com a gelé, já vão com a manteiga. Ou para fazer pão para a companhia. Né? Já vão com a manteiga. Para virar o padeiro geral ali da Não, essa do que você acabou de dizer agora é fantástica. É isso mesmo, esse exemplo é isso mesmo. Agora, volto ao tema. Esse é um tipo de cultura que eu não sei se já está devidamente disseminado. É uma cultura que está começando. Só as empresas mais avançadas hoje contam com esse modelo. Estamos falando do Brasil ou do mundo? Do mundo. Do mundo. Em geral, multinacionais, mas algumas empresas, grupos brasileiros também já estão adotando. A verdade é que a gente está começando a viver uma revolução digital na sua aurora. Ela ainda vai ter desdobramentos. Até porque virão outras revoluções dentro desta. Dentro dela. Ela abriu a porta. Agora, o mundo que ela descortina lá fora é uma coisa gigantesca. E as pessoas não estão preparadas para isso. Você sabe que você falou um negócio que quando surgiu a internet, há 30 anos, né, mais ou menos, eu comentei com meus sócios, escuta, internet, como é que a gente vai poder permear por isso? Como é que a gente pode faturar em cima disso? Um dos meus sócios técnicos lançou a seguinte pérola. Internet é uma febre, como tal passará. Tá aí. Nada passa, né? Tudo muda, se altera, mas fica lá. Tem uma grande frase do Tommaso de Lampedusa, no seu livro Il Gattopardo, o Leopardo. Il Gattopardo. Que a máxima, é o mantra do livro que diz: é preciso que tudo mude para que tudo possa continuar como estava. Mas é lógico que é no outro patamar. A história, ela segue espiralada, né? Você sempre vai estar num patamar assim. E esse filme é antológico, né? Um filme... É maravilhoso, é maravilhoso. Nem lembro quem é. Você que gosta de diretor, quem foi? Era do Luchino Visconti. Luchino Visconti. Poxa vida. Bom, você sabe que nesse livro aí, O Coração de Pai, que é o recente, né? História sobre a arte de criar filhos, que é o mote da palestra ou vice-versa. Né? Tem um capítulo ali que me tocou profundamente, que é o Coágulo Adormecido. O do pai. Esse aí, velho, de quebrar a perna, não sei. Não é que é o meu preferido, é o que me tocou mais. Foi bombástico, esse velho. livro, ele sempre muita gente chora muitas vezes, mas todas as pessoas, pelo menos em alguma passagem, choram. Chora porque esse livro evoca perdas. Eu tive uma vida muito dura em perdas precoces.
Eu perdi meu pai quando tinha 19 anos de idade, eu perdi com 23 meu único irmão num dia de Natal, e depois, com 54 anos de idade, perdi meu filho. É difícil, desculpe, é difícil estabelecer qual foi a pior, não? Cada perda é uma perda, né? cada perda é uma perda, mas acho que a perda de um filho é incomparável. Eu acho, mas eu não queria falar, responder por você, né? Mas a perda do meu pai foi muito devastadora também. Mas é que a perda de um pai você espera. A perda de um irmão, talvez, a do filho não, né? Pela ordem cronológica, não, né? É verdade, é verdade. Essa é inesperada. Por mais doente, e no teu caso foi repentino, mas se mal me lembro, foi repentino também do teu filho. Foi. Quando você tem um filho que fica doente e tal, bom, tudo bem. Se você é uma pessoa consciente, racional, você já está lá, né, mais ou menos sacando. Mas quando é repentino, assim, é uma dose de leão, terrível, não é para qualquer um. Você sabe o que eu tenho a impressão? E é claro que é fácil de fora ficar analisando essas coisas, porque felizmente eu nunca passei pelo que você passou, com exceção de pai, mãe e tal. Essas vicissitudes que foram acontecendo, ocorrendo na tua vida, acabaram formando uma têmpera diferente daquela que você teria hoje. Exatamente. Senão... Olha, eu ouso dizer, Ralph, que todas essas perdas me devastaram e depois me fortaleceram. Principalmente do meu filho. Porque aí você é levado a olhar o abismo sem nenhum anteparo, sem rede de proteção. E sem rede lá embaixo. E sem muretinha. E o final está chegando lá. Você tem que botar a cara no abismo e falar, olha, tem que encarar. Tem que encarar e tem uma cordinha minúscula aqui para você atravessar. E você atravessa. Como eu atravessei o meu luto por, eu diria que de forma persistente por uns 3 anos, tive todas as fases. Tive a negação, tive a raiva, andei meses com um pavio desse tamanhinho, Ralph. Minha mulher foi uma vez à farmácia, ali eu esperei no carro, eu vi que estava demorando, ela na fila. Rapaz, eu desci do carro, entrei lá na farmácia, bati palma, como é, seus vagabundos? Vocês não vão trabalhar hoje? Não, aquele. Destemperado, né? Aí um sujeito de uns 2 metros, um urso siberiano que estava na fila, virou ali e falou, não percebeu que está trocando turno? Eu virei para ele e falei, cala a boca que eu não falei nada com você. Aí eu só vi o movimento, assim, do urso se movendo e umas 5 pessoas, a minha mulher inclusive, o segurando. Te salvando, né? E eu, vem. Se aquele cara tivesse vindo para cima de mim, eu não estava vivo hoje. Me lembro na fase da depressão, a chamada fase da depressão do luto, que eu saía para caminhar pela Heitor Penteado, perto de casa à noite. Era um inverno, alguns meses depois que ele tinha morrido. E, Ralph, eu sentia, honestamente, como se o vento me atravessasse, como se eu fosse poroso, como se eu não existisse. E, por fim, depois de muita depressão, de muita raiva, muita negação, finalmente vem a aceitação, que te faz compreender não só a perda de um filho, mas faz compreender muito sobre a condição humana e suas adversidades. E te fortalece incrivelmente diante delas. O meu pai e meu irmão, quando morreram, eu fiquei com medo de morrer também cedo. Quando meu filho morreu, eu perdi totalmente o medo da morte. Totalmente. O que já é algo assim profundamente transformador para uma pessoa. Sem dúvida. Que é o normal. Não temer, mas ficar meio... A perda da vida é uma... Eu não sei o que você teme, mas a morte, pela morte, ou seja, pela ignorância total do que vai acontecer, né? Que a gente ignora. Por qualquer que seja a tua ideologia, você ignora, você não sabe o que vai acontecer. Mas é como você disse, é a única coisa certa. Sim, é inexorável, é inexorável. Né? Não tem reversão. Então, eu procuro hoje, continuo ajudando com as minhas palestras, ajudando as pessoas a enfrentar as adversidades. Tanto no campo pessoal, em que eu falo muito da minha história,
como no campo da carreira, que nunca houve tanto problema decorrente de transições velocíssimas. Em resumo, não para terminar, mas em resumo é o seguinte, só para a gente conseguir captar melhor. Não há nenhuma intempérie, nenhuma barreira que não possa ser transposta, em resumo. Se houver esforço para tanto, né? E é exatamente isso que eu procuro mostrar na minha palestra Reinvenção Pessoal, que é como enfrentar as transições. Exato. Qual é a lógica dela? Toda transição começa por um final, algo que acaba. Você sabe que eu costumo... Desculpe, eu interrompi você. Continua. Algo que acaba. E a reinvenção é você se reconstruir, é como um quebra-cabeça daqueles de 3.000 pedaços que você montou, veio um moleque ali, meu netinho, e pô, deu um pé e desmontou. O que você tem contra o teu neto? Só que esse quebra-cabeça... Deixa o teu neto ouvir isso. Só que esse quebra-cabeça, ele é modular. Ele não precisa ser montado de uma maneira só. Uhum. Então você vai remontar o quebra-cabeça, um novo quebra-cabeça, mas com as mesmas peças. Você sabe que em situações assim desesperadas como essa, quando parece que não tem saída, eu faço e aconselho, sugiro que as pessoas façam. Faça como um jogador de xadrez. Olha o tabuleiro de cima. É isso. Olha, alce-se, né? E olha o campo de cima para ver como está. Isso. Veja a cidade de helicóptero, né? Aí você consegue enxergar melhor a saída. Não é Demora, fácil demora, fazer. demora, não é fácil. Ralf, demora. Agora, vamos falar de alegrias agora. Tem um lance no teu livro que eu me enquadrei perfeitamente e que consegui rever uma cena que você relata, que é o lance de você reunir a família nas grandes festas do Natal, na Vila Bela Vista. Vila Bela Vista, e que faz escravos, os mais novos não vão nem sacar. Jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Você sabe que eu fui procurar a origem desse negócio e tem umas explicações diversas. Primeiro, cantigas diferentes. Uhum. A que eu conheço é essa que você acabou de cantar. Agora no teu livro você escreve canjerê ficar. Uhum. Mas você falou que você não falou canjerê, deixa ficar. Deixa. Aqui no teu livro deixa o canjerê. Deixa o canjerê ficar. Mas você agora não falou. Agora não falou? Lapso. Não, mas é como eu conheci. Uhum. Escravos de Jó. Você jogava tômbola também? Também. Dama, dominó. Muito legal isso, né? E são tempos que parece que não vão voltar mesmo. Não. As famílias já não se reúnem mais dessa maneira. O Brasil, se a gente olhar nossas vidas, Ralf, os últimos 60 anos, o pano de fundo da história do Brasil foi a americanização do Brasil. Desafortunadamente. Então, hoje a gente briga muito, embora de modo inconsciente, porque há um conflito interiorizado nas empresas em que elas, após a globalização e o domínio americano pelo mundo mesmo, com o fim da cortina de ferro, eles adotaram um modelo organizacional, que é o deles, se tornou hegemônico no mundo inteiro. Que a pressão, é meta, é resultado, é pragmatismo. E nós somos latinos, nós somos calabreses, espanhóis, sevilhanos. Agora vão ser também árabes islâmicos. Tudo. E é interessante você olhar, eu costumo dizer, você disse, olhar do helicóptero, né? Eu sempre costumo me perguntar, quando se abate alguma circunstância mais adversa para mim, ou algum pensamento mais negativo, a pergunta que eu me faço é, eu posso encarar isso de outro modo? Ou essa é a única maneira? Ver o outro lado da moeda, né? Posso encarar de uma outra maneira, ver por um lado mais otimista? Se puder, vou por ele. Meu caro,
Desafortunadamente, o nosso tempo esgotou. Uma pena, uma Pena mesmo, eu falo em nome deles. Posso Eu já não te aguento mais, né? Posso Mas eles aproveitar um segundinho? Um segundinho mesmo. Queria gentileza. deixar homenagem dessa deliciosa entrevista com meu amigo Ralph Peter. Um bate-papo, é uma entrevista. Esse gostoso bate-papo, como ele prefere, e queria oferecê-lo ao meu querido Paulo, esteja onde estiver, você está aqui também. E estará em nossos pensamentos também. Sem O coração dúvida é só o nenhuma. teu, o pensamento é nosso. Meu caro, Oh, nossa lembrancinha que que festeja alegria. 10 anos do nosso programa. Os meus Onde amigos, tomarei meus chás de camomila com muita honra. os meus amigos do Capitão Brinde que nos oferecem, e você, por gentileza, leve-a e guarde-a. Muito obrigado, Felicidades. Ralph. Muito boa sorte. E um grande abraço a todos os amigos do Facebook que, se Deus quiser, estarão nos assistindo. E agora né? com o número aumentado de seguidores, naturalmente. Sem Aliás, dúvida por falar em nenhuma. seguidores, se você que estiver nos vendo, dá uma entradinha lá nos seguidores, dá joinha, diz que você nos viu, aumenta o nosso cabedal, valeu? Pessoal, José Rui Granda nos engrandeceu, desculpe agora, engrandeceu, é muito ruim. Muito grande. Já fiz melhores. Engrandeceu é grande. Já fiz melhores. José Rui Gandra, famoso roteirista, escritor e agora também palestrante. Muito obrigado pela audiência, paciência e tudo o resto. Tchau, tchau. Até já.